Olá, estamos aqui para mais um papo rápido sobre a espiritualidade livre. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões da criança ferida. Nós estamos falando de uma pessoa em idade infantil, mas aquela nossa criança interior, aquela criança de quando nós, que hoje estamos na fase adulta, vivemos, fomos, experimentamos e guardamos muitas coisas que ela vivenciou e que não compreendeu corretamente, ou que até compreendeu como era, mas não conseguiu lidar com isso, não conseguiu absorver, não conseguiu processar, e ficou criando marcas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas marcas, sobre como a gente entende isso, como a gente consegue trabalhar o resgate dessas feridas da criança interior, como a gente consegue entender e acolher essa criança para dar força para ela e como isso pode mudar a nossa forma de ver as coisas na vida adulta. Enquanto as pessoas vão chegando, eu queria passar para vocês que nós estamos com as inscrições abertas para o tratamento coletivo contra a procrastinação e para a ativação da prosperidade, da fase 2, né, segundo grupo, que vai se iniciar na próxima semana, no dia 19. Por acaso, o primeiro grupo vai estar se encerrando na semana seguinte. Então a gente já deve estar aí colhendo os primeiros resultados. Semana que vem já vou começar a fazer algumas divulgações sobre os resultados do trabalho, vou conversar com o pessoal do grupo para a gente levantar e divulgar para vocês. E a gente vai iniciar o grupo 2 no dia 19, aproveitando a força dessa grande lua cheia que vem aí, que vai trazer muita energia, muito potencial para a gente. Então vamos aproveitar a força. Quem quiser trabalhar aí essa energia de movimento, né? Sair da estagnação, encarar de frente os desafios e conseguir criar aquela energia que está faltando para vencer as barreiras, para estudar o que você precisa estudar, iniciar o projeto que está aí engavetado. Vem comigo, vamos entrar nesse tratamento coletivo aí, a gente vai conseguir com toda certeza potencializar essas energias aí. E assim que a gente tiver mais novidades aí sobre o tratamento coletivo, eu vou divulgando. Provavelmente na terça-feira eu vou fazer o papo rápido só sobre o tratamento, para a gente conversar um pouquinho mais como vai ser, e aí já trazendo mais detalhes do como foi o que está aí em fase final. Mas o assunto hoje é a criança interior. Como é que a gente trabalha essas questões? Todo mundo, ao longo do seu desenvolvimento, passou ali pela infância e em todas as infâncias existem eventos marcantes. Esses eventos podem ser de diversos tipos. Né? Podem ser situações realmente profundamente traumáticas, podem ser questões mais brandas, podem ser questões apenas de um erro de interpretação, mas a criança não tem a capacidade que o adulto tem de entender as coisas, de enxergar o cenário maior. A criança vê tudo de um ponto de vista muito próximo, muito interno, e ela reage da forma que ela consegue naquele momento. E muitas das vezes a reação da criança é se fechar e levar para dentro aquilo que assusta, aquilo que dói, aquilo que causa alguma sensação ruim. E essa criança interior ferida vai criando padrões, vai criando marcas na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente observa o mundo, na forma como a gente lida com a nossa realidade. E a gente vai carregando esses padrões, carregando essas informações ao longo da vida, até chegar na nossa fase adulta. E aí a gente tem um adulto que tem crenças limitantes, que tem algum trauma, que tem um padrão de comportamento às vezes agressivo, ou às vezes evitando demais o conflito, enfim, diversos padrões que são criados por conta do que aquela criança vivenciou. E a gente tem aí diversas técnicas terapêuticas que permitem acessar essa criança, acessar aquele momento, aquela sensação, aquela memória e auxiliar aquela criança a entender, a compreender, a acolher, a liberar aquela energia.
Uma das técnicas que pode trabalhar isso é a hiperconsciência, que é a técnica que eu uso para fazer esse trabalho, uma técnica muito eficaz. Então, através da hiperconsciência, a gente entra num portal ali, vai até o momento em que aquela criança estava vivendo aquela situação. E aí o adulto vai acolher aquela criança, vai trazer conforto e segurança para aquela criança. O adulto vai se responsabilizar pelas ações que dizem respeito àquela criança a partir daquele momento e fazer com que a criança se sinta acolhida, se sinta protegida, se sinta fortalecida e se sinta reconhecida. Muitas vezes a criança ferida traz uma ferida de não se sentir vista, né? de ser negligenciada, de não ter sido olhada no momento adequado. Então, o acolhimento também pode ser simplesmente ir até lá, se posicionar e dizer: eu estou te vendo, estou aqui com você, você é importante, e trazer essa criança. Então, através aí da hiperconsciência, de diversas técnicas que existem, em Theta Healing faz isso, tem várias técnicas que é possível acessar essa criança e trazer esses entendimentos, né, fazer com que a criança libere essas coisas e se sinta realmente curada dessa energia que estava pesando. Com o passar do tempo, essa energia que foi liberada dessa criança é liberada também do adulto. E a gente se livra desse peso, a gente deixa de carregar essa marca. Se lá na criança aquela marca não existe mais, no adulto não tem por que existir. Então ela deixa de existir, ela se desfaz. E a nossa vida fica mais leve, livre daquele pensamento, livre daquele padrão que atrapalhava de alguma forma. Mas muita gente, talvez por não conhecer essa possibilidade, ou talvez porque está buscando muito imediatismo, não dá a devida atenção para essa busca do contato com a criança, de acolher, de curar a sua criança ferida. E aí vai buscando outras técnicas terapêuticas, tentando resolver o problema na vida adulta, sem ir buscar a origem. Então você faz uma série de tratamentos, aplica uma série de técnicas para tratar o sintoma. Então por um tempinho você vai se liberar daquele sintoma, mas a causa dele, que está lá naquela memória da sua criança, que está ainda dentro de você ferida, vai continuar ali presente e vai aos poucos trazer de volta aquela energia, trazer de volta aquele padrão, trazer de volta aquela crença. Então, sempre que a gente vai trabalhar uma questão que tem origem aí num momento difícil da infância, a gente consegue identificar que o problema em si é um reflexo daquilo que foi vivenciado lá na infância, e a gente consegue fazer o trabalho de acolher aquela criança ferida, de dar segurança, dar conforto para ela, o resultado é mais duradouro, provavelmente permanente. Depende do como a gente vai se adaptar e mudar essa nossa forma de enxergar o mundo e de realizar as coisas. Mas o resultado é muito mais eficaz. Então, o objetivo hoje dessa nossa conversa era trazer para vocês esse ponto de vista, que às vezes a gente precisa olhar um pouquinho para a nossa infância. E a infância, ela foi uma fase muito importante de construção. Então, tudo que a gente tem hoje na vida adulta veio de uma construção da infância. Se você for construir um prédio e a parte de baixo dele, onde está toda a sustentação, você construir de forma meio torta, o equilíbrio desse prédio não vai ficar adequado. Então você precisa corrigir essa fundação, corrigir a estrutura dele embaixo, para que ele consiga se manter firme. Assim também somos nós. Se a nossa infância está meio capenga, tem algumas coisas que não estão bem resolvidas, tem algumas coisas que não estão muito claras, muito trabalhadas, a gente não vai ter a estabilidade necessária para encarar todas as situações que aparecem na vida adulta. Então a gente precisa correr atrás de corrigir essa fundação. Então, hoje eu estou trazendo esse tema para ajudar vocês a perceber que existe esse padrão, porque existe essa possibilidade. Muita gente desconhece
a possibilidade de resgatar a criança ferida. É algo muito importante para se fazer. E é algo que, se você for buscando nos seus comportamentos, tentar, naquele trabalho que eu sempre falo do autoconhecimento, tentar conectar os seus padrões, as suas crenças, as suas limitações com algum evento da sua infância, provavelmente você vai conseguir identificar. E aí, identificando, fica mais fácil fazer o tratamento para resolver a questão lá na criança. Se você não conseguir identificar, entrando em hiperconsciência, a gente consegue, durante o trabalho, identificar essas questões. Quando a gente faz a anamnese, né, conversando, a gente vai identificar que a possível causa está na infância e é um dos assuntos que a gente vai abordar durante o atendimento. Então, espero ter contribuído de alguma forma para vocês terem clareza sobre esse ponto. Alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, eu acho que o assunto é muito bom para refletir. Mas é aquele tipo de assunto que é para dar um toque. Se eu tentar abrir muito aqui o assunto, a gente vai falar sobre muitas possibilidades. E a gente sabe que existem infâncias muito difíceis, e existem infâncias não tão difíceis, mas a gente nunca consegue mensurar o que é um sofrimento grande e um sofrimento pequeno, porque só quem está dentro consegue mensurar o que é aquele sentimento, né? Como é estar passando por aquilo. Então, olhando de fora, se alguém te conta uma história sobre a infância dela, você nunca vai conseguir mensurar o quanto aquilo é impactante. Principalmente como adulto. Só quem viveu. Só aquela criança ferida sabe o quanto aquilo realmente impacta para ela. Então, vamos identificar as nossas crianças, buscar onde elas estão com seus ferimentos, com as suas dores, e tentar fazer esse resgate, acolher, principalmente acolher a criança. Um trabalho muito fácil também, para quem não quiser tentar buscar isso numa terapia, faz meditação, se conecta com a sua criança, não precisa reviver a situação lá da infância, só se conecta com a sua criança, conversa com ela, explica que agora você cresceu, você superou tudo aquilo, você cresceu, conseguiu se desenvolver, e agora você cuida dessa criança. Agora você acolhe, você protege. Tenta, em meditação, trazer esse conforto para sua criança e ver os resultados aparecendo. Claro que não é tão eficiente quanto entrar numa técnica terapêutica que você vai profundamente fazer essas liberações, mas através da meditação, se você conseguir se conectar bem, você vai conseguir ter alguma melhora sim, vai conseguir liberar algumas coisas. Então, o autocuidado também tem esse pedaço aí de cuidar da sua criança interior, da sua criança ferida. Todo mundo tem uma criança ferida. Não tem ninguém que não tenha algum machucado aí da infância que ainda dói. Então é importante a gente trabalhar, é importante a gente buscar curar essas feridas. Certo? Não havendo dúvidas, eu vou me despedindo. Desejo um excelente fim de semana para vocês, com muita reflexão, um pouquinho de meditação também ajuda. Estaremos de volta na terça-feira com mais um papo rápido sobre espiritualidade livre, e aí focado em falar sobre o tratamento da procrastinação. Então, terça-feira a gente conversa mais sobre esse tratamento, e aí na terça-feira às 19h30 teremos mais uma live no canal, lá no YouTube, mas eu ainda não acertei o assunto. Então, assim que tiver definido, eu já faço a divulgação para vocês. Excelente fim de semana. Até a terça.